Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast. E antes de falar quem é a nossa convidada de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 1,76 m, com pele branca. Estou um pouquinho bronzeada aqui, com cabelos longos, com luzes. Estou vestindo uma camisa verde escura, uma calça preta e um sapato preto. Agora sim, falando da nossa convidada de hoje, ela que é gaúcha, mãe da Luísa, formada em publicidade, comunicação e marketing, com vasta experiência no desenvolvimento de planos estratégicos de marketing e estratégias go-to-market. Atuação em grandes multinacionais de tecnologia como SAP, Citrix e SAS, acumula inúmeras premiações internacionais por seu desempenho profissional, colunista da MIT, Technology Review Brasil, e recentemente ela recebeu o selo do Top Voice do LinkedIn como Brand Management Voice. Simone Bervig, seja muito bem-vinda à Tecla SAP. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Vou pedir para você fazer sua autodescrição, então enquanto você faz sua autodescrição, vou te servir aqui com uma aguinha fresca da jarra da nossa apoiadora Europa Purificadores. Então a gente pega a aguinha aqui, ela já filtra na hora, fresquinha para nosso papo aqui, hidratando mentes criativas. Muito bem. Bem, então eu sou Simone, eu tenho 1,65 m, sou um pouquinho mais baixa que você, morena, cabelo comprido, com algumas mechas, estou vestindo um blazer off-white, um colete off-white, uma saia midi ladylike cinza e um escarpão preto. Maravilha. Simone, para todo mundo já começar te conhecendo, quem é a Simone Bervig? Conta um pouquinho dessa história para gente. Tá bom, eu já tive uma bela introdução. Eu sou a Simone Bervig, sou uma profissional de marketing com vasta experiência no mercado B2B, especialmente nos últimos 10 anos em tecnologia. Tive a minha formação em marketing e em publicidade no Rio Grande do Sul, da PUC. Depois tive um MBA em marketing também pela SPM e fiz diversas especializações. Eu gosto muito de estudar. Fiz uma especialização em psicologia positiva na PUC online, no meio da pandemia. Participei da primeira turma e fiz outras especializações em marketing digital. Ano passado, eu comecei um curso na Harvard Business Review de leadership online também, né? E estou planejando já aí outros voos acadêmicos, né? Trabalho há mais de 10 anos em Big Techs, né, em multinacionais americanas, alemãs, e aonde eu pude transitar desde um mercado brasileiro até um mercado América Latina e um mercado americano, nessa última experiência, aonde eu passei por cadeiras tanto de marketing como field marketing, como go-to-marketing também, e agora usando mais, né, essa roupagem de growth marketing também. Então, até agora eu tenho assim todos os pilares, né? Uma experiência no marketing bastante 360, né? E aí olhando dentro disso comunicação, branding, olhando PR, olhando uma parte muito forte de geração de demanda, de growth, né? E de muita interseção aí com todas as áreas, né? Na minha última experiência, eu tive uma oportunidade também de participar de um Cônsul Global de Diversidade e Inclusão, né? Onde eu acabei transitando aí por outras áreas também. E eu acho que é isso, né? Sou uma pessoa bastante curiosa, lifelong learning, acho que é o meu lema, né? Tenho muitos projetos paralelos pessoais, sou colaboradora, colunista da MIT Tech Review sobre marketing e inteligência artificial. Participo de um grupo de mentoria feminina que chama Angel Us, que a gente ajuda aí quem está no início da carreira a alavancar, dar dicas, enfim, e todo um processo de mentoria, é uma EdTech. E faço parte também da Angel Investor Club, que é um grupo de startups que ajuda startups early stages. Então, eu sou membro e mentora desse grupo também. Acho que eu não esqueci de nada, tô tentando lembrar. É muita aqui. coisa, né? Que incrível. E eu vejo, assim, que antes de eu abrir a agência, né, da Cubo Comunicação, eu trabalhei 9 anos em empresas de tecnologia. E a quantidade de mulheres, 9 anos atrás, eram muito pouco. E num cargo de liderança e de responsabilidade como esse, e considerando aí todas as empresas Big Techs que você trilhou sua jornada,
É muito bacana, né? Eu quero entender, assim, o que que te fascina nessa área de tecnologia, que você fez uma carreira brilhante aí, parabéns, por Obrigada. todas essas empresas que você passou. Tá. Na realidade, assim, quando eu mudei para São Paulo, quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu trabalhei em agência de propaganda, fiz um caminho um pouco inverso, né? Trabalhei em veículo de mídia lá, fui para uma indústria B2B lá, do segmento de energia, e quando eu vim para São Paulo, eu tinha uma wishlist, assim, de empresas que eu queria trabalhar. A SAP era uma delas, né? Eu queria muito entrar para o mercado de tech, isso há 12 anos atrás não era tão sexy como é hoje, assim, né? Acho que, enfim, hoje todo mundo quer trabalhar com tecnologia, a tecnologia permeia tudo na nossa vida, né? Vim para São Paulo entrando numa indústria, na realidade, B2B, B2C, de hardware e de hardware. Estou tentando me lembrar para não falar bobagem aqui. E no marketing, comunicação, vim como gerente de marketing e comunicação. Essa empresa ela teve uma reestruturação, ela acabou fechando as operações na América Latina, né? Aí eu fui para o mercado, enfim. Eu gosto de contar essa história, assim, e não estou romantizando, é pura verdade, né? Porque as pessoas querem começar, acham que é difícil, mas eu preciso... Claro que o networking, ele sempre ajuda, né? Eu já tenho que ter experiência, né, na área. Eu tive, acho que, duas coisas, né? Eu tive sorte, mas eu sou uma pessoa extremamente que estuda, bem qualificada e que muito persistente, assim, nos objetivos, né? Submeti meu currículo no LinkedIn, eu vi o job description da vaga, eu pensei, não, eu vou submeter, mas eu pensei, não, acho muito difícil me chamarem para uma entrevista, eu não tenho um background de tech, né? Fui para a entrevista, até no podcast que eu gravei ontem eu falei isso, né? Foi muito bacana, que eu tive muita sorte também, que a entrevista foi toda baseada em soft skills. Então, era uma entrevista situacional ali de quase 1h30, o que eu faria em determinadas situações, enfim. E ali eu pude mostrar muito da Simone, né? Do potencial, da questão de flexibilidade, adaptabilidade, que a gente vai falar mais para frente, né? De soft skills. E porque hard skills você treina, né? Você aprende, o marketing, ele usa as mesmas ferramentas, só muda o produto e o serviço. Claro, você aí vai mergulhar depois profundamente no mercado, nas pessoas. E assim eu comecei, né? Foi uma entrevista toda baseada nisso, isso me facilitou, porque eu não tinha essa experiência em tech. E fui, para minha surpresa, uma semana depois me ligaram, falando que eu tinha sido escolhida. Foi muito legal. Na época, eu fui entrevistada pelo CMO e pela Senior VP da área, né, de Field Marketing do Brasil. E aí foi onde eu realmente me apaixonei e eu resolvi realmente mergulhar e entrar nesse mercado, né, complexo, ágil, dinâmico, onde um marketing muito, já na época, muito, que a gente vai falar mais para frente, né, aqui, data-driven, né, muito baseado em dados, olhando resultados, olhando growth, que na época não usava tanto esse termo growth, mas a gente acabava fazendo muito, né, com muita interseção ali, transitando entre diversas áreas, com vendas, com pré-vendas e uma complexidade de venda, e também uma granularidade de portfólio. Então, eu estou fazendo uma ação de marketing para uma indústria específica, aí eu tenho o meu messaging ali, eu tenho os meus assets tailor-made para manufatura, para supply chain, para utilities, enfim. E olhando também num viés de size de empresa, enterprise, SMB. Então, foi uma grande escola, né? E quando a gente entra em tech, eu estou adiantando, dando spoiler da pauta, né? Eu acho isso ótimo, porque aqui a gente tem só um roteiro como um guia, mas a ideia é que exatamente a gente siga nesse papo que você pode ir puxando, que inclusive eu já quero que você faça a tecla SAP depois aqui, já estou anotando uma aqui. Então, e aí quando eu entrei, eles brincavam assim, poxa, tem o tecnês, né? Você vai ter que aprender tecnês. Você tem toda uma formação em marketing, conhece as ferramentas, mas você vai mergulhar no mercado. E para mim, assim, parecia grego. Eu não entendia nada, não entendia, não conhecia, né, das siglas e tudo mais. E aí fui mergulhando nesse mundo, né? E eu tô até hoje, assim, não penso em por enquanto sair desse mercado, né? Lá eu tive uma oportunidade de trabalhar
com um time global, mas muito focado no Brasil, especificamente no Brasil. Lá eu trabalhei verticais como agribusiness, manufatura, supply chain, utilities, né? Então, pegou toda aquela fase super forte, assim, de transformação digital, né? Então, foi uma grande escola, né? Uma empresa, assim, incrível, onde tudo é muito rápido, né? Então, você tem uma curva de aprendizado ali, sei lá, de 5 anos em 1 ano praticamente, né? De lá, eu tive um convite para ir para uma outra empresa de tecnologia aí, americana, que é a Citrix, para trabalhar como Head América Latina. Então, aí era uma oportunidade de estar expandindo aí todo esse conhecimento, esse trabalho de marketing, não só no Brasil, né, para a América Latina, focado Chile, México, Argentina e Colômbia também. Você já cuidava de toda a parte Latam, então? Sim, eu reportava para a CMO Global, que ficava em Fort Lauderdale, né? Então, ali foi uma oportunidade, né, de trabalhar o marketing, além das ferramentas tradicionais, olhando o enterprise também, né? Trabalhando outros vieses, assim, trabalhando canais, então parcerias globais muito fortes, que na SAP já era mais, assim, separado, digamos assim, segmentado. Então, parcerias com a Microsoft, enfim. E também trabalhar um canal de distribuidores de revenda, né, que a gente chama às vezes muito forte também, que para mim foi super bacana, foi algo novo. Então, eu tive uma expansão, assim, acredito que eu estou respondendo a tua pergunta em termos de carreira, né, de passo a passo. Então, eu saio de um mercado Brasil, eu vou para um mercado Latam, e além de trabalhar o enterprise, eu estou trabalhando aí também uma questão de canais e uma questão de distribuição, né? Tudo ao mesmo tempo. Super desafiador, né? Isso foi antes da pandemia. Foi interessante que a gente já tinha um modelo híbrido, né? Já tinha muito essa cultura. Eu viajava muito a América Latina, então a gente fazia muitos eventos. Ainda tinha os eventos presenciais naquela época, né? Então... E essa área tem muito evento presencial, né? A área de tecnologia Nossa. tem bastante. Eu que participei há 9 anos atrás tinha muito. Hoje em dia tem muito mais, né? Nossa, aí tem os eventos de mercado, aí tem os eventos proprietários. Os de parceiros, tem tudo. Os de parceiros, exatamente. Você tem que estar ali, né? Tentando equilibrar todos os pratos, né? Então, foi uma grande escola, né? Então, eu achava assim, poxa, eu tenho um plano global, aí eu faço um rollout para o Brasil, crio um plano Latam, e esse plano Latam roda aí todas as regiões, né? Não funcionou bem assim. O plano ele teve que ser um pouco totalmente tailor-made por região, né? Na época, a Argentina com uma situação um pouco mais complexa, mais delicada econômica, então tinha uma situação especial, viajava muito para Buenos Aires, o que não era ruim, né? Por alguns, de uma forma ou de outra, aí, né? Tomar vinho nacional lá não é nada ruim também, né? Não, nada. Então, foi muito desafiador, assim, em termos de métricas, né? Quando você vai olhar os KPIs. Então, nessa empresa, né, a gente tinha uma cultura muito forte, assim, de olhar numa granularidade já os resultados, né? Olhar uma geração de demanda, olhar um funil de vendas, né? Olhar todos os KPIs. Eu não vou citar as plataformas que eu usava para não fazer merchan aqui, né? Para não dar ciúmes também, não falar da concorrência. Mas, assim, era muito desafiador. Então, toda sexta-feira a gente tinha um reporte olhando campanhas, olhando ações, olhando e reportando ali num forecast de vendas, né? É muito dinâmico. Então, time menor, multinacional, empresa menor, né? Já num modelo híbrido também, em termos de pessoas baseadas do meu time nos Estados Unidos também, Fort Lauderdale, tinham pessoas no México, Colômbia e Argentina também, né? Então, isso já me ajudou a aprender a trabalhar nesse modelo mais híbrido, né, dinâmico e multicultural, global, né? Acho que multicultural não, global, né?
E então, Mas tem uma parte multicultural, porque cada país tem a sua regionalidade, a sua forma cultural mesmo, né? Então, ter que aplicar isso dentro de equipes também para ter uma sinergia, acho que é um desafio, né? total, total. É muito bom esse ponto, porque a gente teve um roadshow com um grande parceiro aí global, uma grande marca de tech, Big Tech, e que eu fui presencial para esses eventos, né? A gente fez Argentina, aí a gente fez Chile e a gente fez Lima também no Peru, eu fui em todos, né? E é impressionante as particularidades das regiões, como você falou, assim, né? Em termos de mudar a estrutura do evento, mudar o tipo de messaging, o que a gente... Dinâmicas completamente diferentes, né? E eu achando que ia ser uma réplica do Brasil, né? Em todas as... Isso é muito legal você falar, sabia? Porque a gente também, na agência, a gente recentemente fez uma expansão e uma internacionalização. E a gente está com um braço agora no Paraguai, e aí a gente entendia que, assim, era replicar o que a gente tem aqui. Apesar de eu ter cuidado de Latam e saber que existiam particularidades, lá é muito diferente. Lá a gente ainda tem que imprimir cartão de visita, entendeu? Então, assim, tem que ter um folder. São coisas diferentes do que a gente tem hoje, né? Dessa forma que a gente trabalha. Então, entender comportamento, entender como que tem que ser entrega, entender como que você vai dar o resultado, como vai ser sua percepção através da parte cultural, lá é muito desafiador. Principalmente para quem está à frente da forma de se comunicar com eles. Eu acho que é a parte mais desafiadora de uma empresa quando a gente vira um head global ou Latam, enfim, ou tem alguns outros países, é exatamente o como a gente comunica, não estando lá fisicamente, não entendendo 100% dessa cultura, mas como a gente faz ser visto de uma forma impactante ali, né? Exato, e isso é que vai criar a conexão com a marca, é a autenticidade, você tem que ter essa empatia e essa sensibilidade, porque senão você não cria conexão local, né, regional. Então, isso é muito bacana, porque a gente cresce muito, a gente aprende, né? A gente amplia os nossos horizontes, assim, e você consegue transitar, né? Você consegue entender, como você falou ali, que é o cartão de visitas, né? Sim, Que o cartão de folder. visita, um folder impresso, coisas que a gente usava 10 anos atrás. Hoje em dia, o QR Code é um negócio muito mais fácil, né? É, mais físico, né? São mais físicos. E a gente sentiu muito isso, assim, na Citrix, né? Então, teve essa questão multicultural mesmo, né? Onde eu aprendi bastante. E a trabalhar com times remotos também, né? De diferentes culturas. E todo mundo distante, mas fazendo ali tudo andar, tudo rodar, né? De lá eu tive um convite para uma outra Big Tech depois, para um outro desafio, né? Falando, então, em trajetória, aí comecei Brasil lá atrás, aí depois eu fui para uma posição Latam, né? E depois dessa minha última experiência que eu passei, numa experiência Latam também, e depois Estados Unidos, numa cadeira de GTM, né, de Go-to-Marketing, que aí acaba tendo um escopo, né, porque sempre perguntam, mas o que é GTM, o que é Go-to-Marketing, né? Depende muito da empresa, né? Tem empresas que seguem por um viés, mas, de uma maneira geral, um profissional de go-to-marketing, ele trabalha toda uma estratégia, né? De lançamento, de entrada de produto no mercado ou serviço, toda a estratégia de venda e o pós-venda, né? Então, é toda a jornada de experiência desde o lançamento da marca, né? E aonde onde vai permear todas as áreas da empresa. Aí vai permear um time de vendas, um time de pré-vendas, um time de customer success. E aí você vai, né, integrando tudo isso. Um time de treinamentos também, que conforme a empresa muda o nome, né? Então, fui para uma posição com esse escopo, aí participando de councils globais, representando a América Latina, aí com todas as geografias, né, Estados Unidos, Canadá, EMEA, tendo a possibilidade de desenvolver projetos globais, né, e também fazer o rollout do playbook para a América Latina, tropicalizar, né, importar, e também exportar. Criei projetos, desenvolvi projetos
que foram exportados da América Latina para outros países, traduzidos para todos os idiomas, né? Então, o legal é a possibilidade, aí de novo, né, uma questão multicultural mais ampla, porque são todas as geografias, né? E aí você acaba vendo que as ferramentas de marketing, por mais que você tenha mercados que eles são mais evoluídos, né, como Estados Unidos, países da Europa, eles têm as suas particularidades, assim. Então, você acaba sendo muito globalizado em termos de ferramentas, né? E o que muda muito mais, pelo menos as experiências que eu vivi até agora, é como você adequa essas ferramentas regionalmente, como você traduz, como é que você consegue ter essa sensibilidade, que nem você falou do folder, né, impresso. Estados Unidos funciona o folder, um exemplo, né, ou tal região X. Então, essa capacidade de conseguir olhar, especialmente o que é mais bacana, assim, que foi mais bacana, é você ter planos ali de marketing integrado, né, que você trabalha todos os pilares, funil de vendas, canais e tudo, onde você consegue ter um modelo que ele roda em todas as geografias, né? E aí você faz ali aquele fine tuning para a sua região, né? O que eu preciso ter de diferencial? O Brasil funciona mais eventos físicos. Estou dando exemplos, né, hipotéticos, assim. Funciona mais o digital, então ações, campanhas, né, que a gente fez rodando em digital, que não rodavam nos Estados Unidos, né? Não rodavam Europa. Eu ia te fazer uma pergunta exatamente falando assim, como o Brasil se diferencia muito nessa... Você vê muita diferença da forma como a gente faz marketing aqui no Brasil e faz nos Estados Unidos, Europa, Latam, até para a gente entender essa questão cultural e o quanto a gente está de evolução, né, nisso. Tá. Eu vou ser um pouco clichê na minha resposta, mas nós somos muito criativos. E isso não sou eu que estou falando, eu escuto isso dentro da empresa. E é impressionante como as outras geografias replicam o que a gente faz aqui, né? Então, a gente tem uma característica de trabalhar muito, de ser muito flexível, muito criativo e muito ágil, né? Então, lógico, a gente tem toda uma estrutura de programa, de processo, mas a gente roda muito bem no plano B e no plano C. Então, não deu certo, não é que não deu certo, essa estratégia poderia estar performando melhor, o que eu vou fazer? Então, a gente é mais criativo mesmo, né? Então, em termos de ferramentas e de olhar num todo, assim, né? Então, tive situações, assim, né? Nós temos uma agência global, mas teve situações que eu usei agências do Brasil para criar projetos e que foram usados globalmente, né? Então, isso é muito legal. Eu acho que também tem muito da característica do profissional, né? Que eu sempre falo nos podcasts, que você sabe fazer o projeto, você desenvolve, você tem todo as métricas, o processo, mas você tem que saber vender também, né? O seu projeto, né? Então, você tem que ir lá, ter o teu storytelling, né? Claro que o melhor storytelling também são os resultados, né? Quando você tem os resultados, tudo fica... Todo mundo quer, né? Sem dúvidas. O caminho das pedras. Eu vejo né? muito que o marketing deixou de ser design para ser dados, né? E Totalmente. quando a gente está numa empresa de tecnologia, então, onde você vive dados, tem ferramenta, tudo, não tem nem desculpa. É isso, né? A gente precisa entender o que traz de retorno, o que tem, qual foi o alcance, o que a gente faz aí para trilhar uma estratégia de fato de acordo com o que você precisa, né? Então, se é conversão, se é institucional, se é branding, enfim, se né? é engajamento. Exato. Então, e hoje, assim, a gente trabalha muito com todas as geografias globalmente, ouvindo muito, né? Então, as práticas, né? Então, eu já participei de apresentar projeto Latam, num coffee chat global de EMEA. Então, eu fui lá apresentar um projeto, né? E é muito bacana, assim, essa troca, né? E você vê o que eles estão fazendo lá, né? Mas a principal característica é a adaptabilidade, é a criatividade, né? Assets diferentes, né? Então, a gente olha o branding de uma forma mais
fora da caixa, assim, essa expressão também é Sim. meio clichê, mas é isso aí, né? Eu não Mas consigo achar outra palavra. Eu assim. concordo com você, mas eu sempre pergunto quando eu vejo, e tenho outras pessoas aqui na outra cadeira que trabalham com Latam ou trabalham numa forma global, para entender, porque a gente passa por isso na agência também, dessas questões de empresas multinacionais e de ser visto o Brasil, né? Inclusive, eles consomem muito conteúdo nosso, porque nós somos grandes produtores de conteúdos Sim, de nicho, né, para essa é. área de marketing. E a gente é muito heavy user também, né? De redes sociais, de digital. Então, é um dos segundos mercados, né? Segundo as últimas pesquisas, A gente né? está sempre nos top 5 de É. heavy user e de podcast a gente é o primeiro do mundo. Olha, isso eu não sabia que A era gente é o Achei primeiro que do fosse mundo. segundo também. A gente era o segundo e virou o primeiro. Virou o primeiro. Então, assim, a gente consome muito. A gente é aquela parte assim, tudo que é novidade, o brasileiro é curioso, quer entender, quer testar. Né? Vou falar de inteligência artificial, mas lá no fim, tá? Eu quero falar primeiro de muita coisa, mas o brasileiro mesmo gosta muito de tudo que é novo. Sim, né? sim. Traz dentro disso. É muito aberto, né? Eu fui anotando, Simone, porque eu falei assim, não vou tirar a sua linha de raciocínio, mas eu quero quero 2 teclas SAPs aqui, eu fui até anotando. Data Driven, eu acho que é legal a gente falar o que é Data Driven. Tá. Bem, então partindo do básico, né, do tecnês, data driven é uma cultura, é uma forma de você trabalhar embasado em dados, né? Então você é orientado, as decisões elas são orientadas, baseadas em dados da tua audiência, do teu mercado, das tuas personas, né? Então você olha é basicamente isso, falando de uma maneira bem resumida e simples, é isso é o data. Um marketing baseado em dados, um marketing data-driven, a gente fala português, inglês, né? Mas é isso, né? Você olhar, você tem um volume de informação muito grande sobre a tua audiência, sobre as preferências, né? E hoje um grande desafio, né? Que até a gente estava conversando no podcast ontem, é justamente você ter essa inteligência, essa sabedoria, essa sensibilidade para conseguir trazer todo esse volume de informações da forma correta, sem ter nenhum deslize, né, com a tua audiência. Já a audiência certa está sendo impactada. Por outro lado, também lá, os deadlines ali, por exemplo, em campanhas sazonais, né, campanhas promocionais, sei lá, você vai viajar para algum lugar, aí você está pesquisando um hotel, aí você já fechou um hotel, você já viajou, você fechou e está sendo impactado ainda pelo hotel, sabe? Então, entrei num detalhe, assim, só para tentar exemplificar. Sim. Então, é algo, assim, que a gente tem muitas ferramentas, mas a gente precisa muito dessa parte de sensibilidade de como entregar, segmentar e, especialmente, assim, não perder a questão do one-on-one ali, né? De o consumidor sentir que ele está sendo impactado, a tua audiência, muito nele, assim, eu toquei você naquela campanha que você foi impactado no Instagram, né? Porque se você o risco qual é, né? Que a gente vai falar depois ali de inteligência artificial, se der tempo, né? Vai dar. A gente vai fazer dar. Que é você massificar demais daí, né? E aí você perde, porque a gente é impactado por tantas marcas, por tantos canais, né? WhatsApp, enfim, né? Diversas ferramentas. E você conseguir manter uma comunicação ali que você realmente tem muita, na minha visão, autenticidade, né? E conexão emocional, né? Acho que marca hoje é muito isso, né? Com esse volume, com esse mar, o que toca você, né? É a autenticidade. Então, eu acho que a originalidade também, né? E porque tudo que é autêntico as pessoas se conectam, você sente, né? E como fazer isso, né? Dentro de um volume aí de informação que você recebe e você está atingindo a tua audiência, né? Perfeito, porque você falou, Simone, de todo o ciclo, né? E aí você fala até do final do impacto dessa questão do o próprio customer experience. Então, essa experiência, às vezes, mesmo que massiva, então você recebe aí uma nota para você avaliar um hotel que você esteve e tudo mais, não é uma coisa exclusiva para você. Mas você vê que tem uma preocupação de entendimento, você vê que vai tendo outras formas de trabalhar o CX aí, entender a experiência e se conectar.
né, com o seu cliente, né? Porque aquela coisa assim de qual é a recorrência, se ele volta ou se ele não volta. Então, assim, o quanto que você investiu para ter aquele cliente e o quanto que você acaba deixando ele embora, né, por uma experiência ou alguma coisa que um detalhe, às vezes você traz essa autenticidade, você traz esse outro formato. Eu vejo isso muito. Você falou muito bem dessa parte do ciclo todo. A parte de branding, assim, os olhos brilham, né? Não matou uma top voicer LinkedIn aqui sobre o tema. Obrigada, então, assim, e aí falando sobre experiência do cliente, eu não quero fugir da tua pauta. A gente teve um estudo há 2 anos atrás, a gente fez um estudo global com a MIT Sloan, olhando como estamos em termos de jornada do cliente, olhando a inteligência artificial, né? Para onde vamos. Aí, olhando globalmente todas as geografias, a gente viu, assim, um dos dados, né, dessa pesquisa, posso compartilhar depois, se você quiser colocar os links no podcast, que tem um gap aí de 70%, de 70% a 80% ainda, para a gente trabalhar dentro de experiência do cliente. E a experiência do cliente, ela está muito conectada, o nível de adoção das ferramentas de inteligência artificial, ela está muito conectada com o nível de maturidade digital das empresas. Então, é um passo, assim, atrás, digamos, né? Que vai ser o passo à frente. O nível de maturidade digital da empresa para que ele possa adotar as ferramentas de inteligência artificial e aí adequar isso dentro de uma jornada do cliente, né? Você enxerga que as empresas hoje estão investindo de uma forma certa para trabalhar essa parte de customer experience? Olha, a gente tem cases assim globais, né, de grandes marcas como Coca-Cola, a gente tem Starbucks, enfim. Mas ainda tem muito a aprender. Eu acho que todo mundo está aprendendo, existe muita curiosidade, né? Existe uma ansiedade de estar no hype ali. Eu estou usando inteligência artificial, mas eu acho que está todo mundo num mesmo momento assim de implementação. Eu acho que tem empresas que estão um passo à frente, mas é uma jornada de aprendizado ainda, né? De teste, eu diria. Sim, né? Não tenho dúvida. De testes, né? Se você dissesse quais seriam as boas práticas para se usar e trabalhar o CX hoje? E depende do business, né? Depende do segmento que você trabalha, do mercado, né? Mas eu acho que as premissas para trabalhar a experiência do cliente é você ter uma estratégia aí de go-to-marketing que ela seja coerente do início ao fim da jornada, né? Então, você construir uma marca, você tem um posicionamento de marca, você realmente está correspondendo com tudo aquilo que você está prometendo, né? E a pessoa ter essa percepção nos diferentes pontos de contato, porque se é serviços, eu tenho que impactar tanto no primeiro contato digital, num site, como num contato físico numa loja. A experiência, ela tem que ser única, ela tem que ter o mesmo nível de qualidade em todos os pontos de contato. Então, acho que melhores práticas criar uma estratégia de trabalhar esses pilares muito bem em termos de entrega. Porque se o cliente ele se decepciona em algum, a marca, adora a marca, tem uma percepção ótima, o produto tem qualidade, mas aí não tem um atendimento muito bom. Seja numa experiência online, seja numa experiência física, né? A gente vê muito isso, né? Sem dúvidas. Você falou do Data Driven, mas eu quero outra tecla SAP aqui, porque a gente tem muita coisa na tecnologia, né? Eu quero que você fale de Growth Marketing, o que de fato é para trazer essa tecla SAP. Tá. O Growth hoje ganhou uma visibilidade. Na realidade, a gente, obviamente, sempre trabalhou Growth, mas não embalado assim dessa forma. Hoje a gente vê posições específicas, né? Separadas, integradas com o marketing de growth, onde você está olhando crescimento, desempenho, KPIs, performance, né? E aí você está olhando tanto desde um ROI, lá, de um retorno sobre o investimento, até olhando leads MQL, você está olhando SQL, você está olhando CAC, você está olhando todas as métricas, né? E como isso performa sazonalmente. No meu caso, nas empresas de tecnologia, a gente olha
numa granularidade, eu olho cross-industry, eu olho todas as indústrias, eu olho por segmento e eu olho por size, né? Então, eu tenho que avaliar e tenho que entender quais são as melhores práticas para melhorar esse desempenho, né? Então, e aí pega, obviamente, dentro desse funil, né? As melhores práticas de geração de demanda, né? De aceleração. Hoje, engajamento é a palavra da vez, né? Acho que sempre foi, mas o engajamento é que vai fazer tudo virar, digamos, e acontecer, né? Sem dúvida, eu acho que se a gente não tem um engajamento é porque as pessoas não estão vendo ou não estão se conectando, né? Então, o engajamento é um excelente termômetro para a gente entender se o público está certo ou não para o que a gente está fazendo, né? Exato. Você enxerga que dentro desses KPIs, agora a gente vai para a parte de IA, porque eu quero bastante dessa parte. Você acha que dentro desses KPIs que a gente tem aí na questão de IA, ela contribui para a gente facilitar como que a gente encontra KPIs e tudo mais? Ajuda no funil de vendas, né? Ajuda bastante. Só que, de novo, tem que ter aquela sensibilidade da questão de conectar o messaging com as audiências dentro de um calendário ali muito estruturado para você conseguir mensurar isso, para não se perder. De que forma realmente impactou, né? Eu acho que isso é bastante importante, assim, né? Como que você avalia os impactos da inteligência artificial hoje dentro do nosso contexto marketing? Tá. Eu acho que é uma ferramenta sensacional, né? A gente está descobrindo, está aprendendo a usar, eu gosto. Eu uso o ChatGPT para ferramenta de brainstorming. Então, desde brainstorming para trabalhar uma conexão, uma construção de uma campanha, de uma nova campanha, seja até para um anúncio, para um banner. A gente brinca, a gente tem agência, faz e a gente vai vendo e vai explorando possibilidades, né? Inclusive, ano passado, eu fiz um curso, não vou citar aqui para não fazer, não gerar ciúmes, mas eu fiz um curso justamente sobre brainstorming para ChatGPT, como usar a ferramenta ChatGPT para brainstorming de diversas formas. E eu acho que isso é um viés que às vezes as pessoas não pensam muito. Elas acham, claro, que tem empresas e tem situações, dependendo do negócio, que você usa o ChatGPT já como o produto final. Uma entrega, né? Já é uma entrega pronta, e por isso a polêmica, vai substituir pessoas, enfim. Lógico que não, né? É uma ferramenta que ela vem auxiliar. Tem que ter uma inteligência ali, humana, uma sensibilidade para saber colocar isso da melhor forma e criar a autenticidade e a conexão emocional. Isso só a gente consegue olhar, fazer esse fit, né? Muito bacana. Até você está falando dessa questão da forma como se comunicar, entender, né? Depois quero algumas dicas de como que você faz essa questão, né? Para ser um bom prompt também, né? De como a gente desenvolve. Teve um convidado que veio aqui que ele falou, o ChatGPT é uma forma de você conversar. Se ele fosse só você perguntar, ele chamaria AskGPT. Eu achei fantástico, porque é exatamente isso. Você precisa entregar todo um contexto, um conceito do que você quer, para que ele, de fato, te ajude e te norteie dentro disso. Então, o que você hoje usa dentro desse curso que você trouxe? Traz alguma dica para a gente de como ser mais o ChatGPT ser mais facilitador para a gente. Facilitador. Eu acho que assim, né, depende muito, como eu falei, do business, enfim, e do tipo de asset que você vai fazer. Tem N possibilidades, desde criar um pitch, eu vou ser palestrante em um evento, né? Eu vou fazer uma apresentação. Você vai desenvolver o teu roteiro para entrevistar a Simone aqui na Tecla SAP. Você vai lá no ChatGPT e vai fazer uma session ali de brainstorming com o ChatGPT e ele vai criar todo o roteiro para você. E eu usei já o ChatGPT para ferramenta de brainstorming, para artigos, né, para campanhas, para textos de campanhas, para drivar a minha agência, de caminhos que a gente poderia seguir fora o que foi apresentado, né? Hoje foi mais dessa forma, assim, para eu dar um exemplo
é que ninguém vai fazer nada errado, assim, em casa, né? Que seja bem... mas depois, offline, eu posso te dar mais algumas dicas. Muito bom. Vou querer super. E você tem, né, sua coluna, seus artigos lá na revista MIT, você fala muito da IA de uma forma preditiva, né? Então, você é uma grande estudiosa dentro disso, né? Então, eu estou começando, né? Eu estou engatinhando. Eu tive um convite, né, ano passado para ser colaboradora com artigos sobre marketing, inteligência artificial e tecnologia. Já tenho 2 artigos, né? Um falando sobre marketing preditivo, que foi o primeiro, né? E que aí está super conectado, obviamente, com essa questão de uma cultura data-driven, né? De inteligência artificial. E agora, o último falando sobre inteligência artificial generativa e automação de marketing, os perigos e tudo, né? Então... um dos meus sonhos, né, assim, eu tinha wishlist quando eu cheguei em São Paulo de empresas, e eu tenho os meus sonhos pessoais paralelos profissionais, né, e um deles era realmente escrever para MIT Tech. Que incrível. Porque é o que eu respiro hoje, né, marketing, tecnologia. Tive a oportunidade de conhecer o CEO em um evento global ano passado. E aí fui lá com o meu portfólio debaixo do braço, apresentei, e a gente foi conversando. E aí é uma publicação super desafiadora, né? Porque ali você não coloca a sua opinião pessoal, tudo que você escreve, todas as ideias, elas têm embasamento de pesquisa e são dados confirmados por institutos renomados de pesquisa e, enfim, de mercado, Gartner, McKinsey. Então, é algo que te desafia muito no sentido de você mostrar uma tendência, descrever, né, sobre um assunto. Me fugiu a palavra agora. Você vai desenvolver. Você é uma pessoa mais especialista, né? Técnica. E você, ao mesmo tempo que você quer mostrar isso, essa tendência, falar sobre isso, você tem que estar embasado em informações de mercado que realmente isso está acontecendo e é um movimento concreto e real, né? Então, isso para mim é um hobby, né? E que desafiou muito. A primeira publicação, o primeiro artigo demorou, foi e voltou algumas vezes. Foram uns 2 meses até ficar pronto, sair do forno. Refinar, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz. Foi praticamente um TCC para mim. Imagino. E falando até de comportamento de consumidor, né? Eu vejo muito que a gente precisa pensar em pessoas, quando a gente fala, inclusive, de CX. Você entende que a IA pode nos apoiar nisso de uma forma preditiva para que a gente se antecipe a saber como é o comportamento do nosso consumidor de uma forma mais abrangente? Sem dúvida, com certeza. Hoje você tem um nível, uma profundidade de informação que você recebe sobre o seu consumidor, que até muitas vezes os profissionais, a gente não sabe, muitas vezes as empresas não sabem nem de que forma explorar isso, de tão grande o volume de informação, desde horário de consumo, de surgir novos produtos, né, e mexidas no portfólio, principalmente quando a gente fala, teve um case da Starbucks, que eu até falo no meu último artigo, que fala justamente isso, que analisando, né, todo esse perfil de comportamento, se descobriu a questão dos chás e dos horários dentro, que o cliente usava, o que ele não gostava, e foi criado uma derivação ali de um produto baseado nessas informações, baseados no perfil de comportamento do consumidor dentro da loja física. Eles entenderam que existia uma oportunidade, além de engajar, manter e reter o cliente, foi vista uma oportunidade de um novo produto, ali, de uma derivação para a marca, né? Ou seja, o que você está me falando vai muito de encontro com... Não é a gente criar um novo produto, né? É escutar o que o cliente quer. Exatamente. E só rotular, não é criar uma nova coisa mirabolante. É escutar o que o seu cliente quer, qual que é a dor, a necessidade, uma vontade dele, nesse caso, e, né, envelopar isso e entregar para ele de uma forma... Ou seja, o produto está pronto e você já tem público para isso, né? O público está sedento, onde ele quer. Às vezes, ele está construindo o produto meio tailor-made ali na loja, ou
enfim, online, mas a gente hoje tem todas as informações sobre isso, né? Exatamente. Então, é um mercado que se abre para nós em termos tanto de retenção, né, se você for olhar funil de vendas, como de criação, de expansão de portfólio também, né? Sem dúvidas. A gente está falando de pontos positivos de IA, mas a gente também... existem alguns riscos, né? A gente viu, inclusive, recentemente, as Big Techs, né? Fazendo até um movimento de que desligar as IAs. Você entende isso como é um movimento que isso pode acontecer ou não? Do que teve com Elon Musk, entre outros, encabeçando isso no começo do ano, parem as máquinas, enfim, é algo muito sério que a gente está entrando? Acho que não, eu acho que tem um pouco de sensacionalismo, né? Até porque o assunto é muito quente mesmo, né? Mas eu acho que não, eu acho que a tendência é que aprimore cada vez mais e que a gente saiba usar de uma maneira mais assertiva, né? E porque agora está todo mundo descobrindo, né? Está todo mundo curioso e aí acontecem essas situações, mas eu acho que tem muito sensacionalismo. Eu acho que não, eu acho que a gente segue, eu acho que vai cada vez refinar mais, né? Tem um livro que se chama O Fuse e o Tech, depois eu posso passar também para você, do Scott Arley, que fala justamente sobre esse movimento, né? Que os tech e os fuses em Stanford, ele fala sobre ciências humanas e exatas, como as ciências exatas vão dominar as ciências humanas, né? E, na realidade, esse livro é bem interessante, assim, ele é de 2021, 2021, e ele fala sobre esse movimento. Então, na realidade, ele não vai ser substituído cada vez mais. Essa questão que você falou, da sensibilidade, da empatia e da conexão da marca, de você realmente conhecer o seu consumidor para aproveitar todas essas tecnologias e todas essas possibilidades que a gente tem de surpreender realmente o cliente, assim, de ele sentir, nossa, parece que essa marca está falando comigo, sabe? Algo mais ou menos assim, né? Que parece meio clichê, mas não é, né? E é para isso que a gente tem, né? Muito bom. Para encantar, né? Exato, encantar. usar para isso. Mas você vê quais os maiores riscos que você entende, de repente, tanto para a pessoa física ou na jurídica, os maiores riscos de uso de uma forma incorreta, vamos dizer assim? Eu acho que massificar, começar a ter um brand, uma comunicação, assets muito rasos, né? E você perceber que está muito... a palavra não é essa, muito mecanizado, muito automatizado demais. Eu acho que esse é o principal risco, isso eu falo sobre isso no artigo também, né, dos riscos, porque aí você vai se afastando da tua audiência, você vai desconectando e para perder a credibilidade você sabe que é bem rápido, né? Então, para construir uma autoridade, uma credibilidade são anos e para destruir, né? Basta algo pequenininho. Então eu acho que o bom senso, assim, a ponderação, testando e tendo, acho que isso vai evitar muito, vai mitigar, minimizar esses riscos, né? Maravilha. O que você está usando de inteligência artificial? Conta pra gente. Eu uso... eu falando de bastidores, é o que eu posso falar. Eu uso bastante ChatGPT, uso, né? Acho que hoje mais ChatGPT que eu uso, que eu estou usando. E a gente chega aqui também, Simone, no momento onde a gente tem o ícone do nosso podcast, que é o nosso megafone, onde a gente gosta de dar sempre para o nosso convidado, para ele deixar sua mensagem, que se essa mensagem pudesse chegar para o mundo, o que seria? Então, você pode falar de algo de vida, você pode falar de maternidade, que nem deu tempo da gente falar disso, né? Eu vou fazer mais uma pergunta depois que você assinar aqui, falando disso. Então, perguntando dessa questão de o que você quiser passar para o mundo. Olha, que responsabilidade, hein? Quantos segundos? 5 segundos. Só uma mensagem de efeito. Tá. Então, para lá, né? Aqui, então. A minha mensagem que eu dou vai um pouco além, que trabalhar o autoconhecimento. Eu acho que hoje a gente se preocupa, a gente tem uma preocupação em aprender, conhecer, estar conectado com tudo o que está acontecendo, mas a gente precisa de um tempo, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento para conseguir potencializar todas as nossas qualidades, projetos de vida e transmitir isso
para todos os canais, para todas as pessoas. Eu me conhecendo, eu tenho uma possibilidade de ter muito mais sucesso, de estar feliz, de me descobrir, de trabalhar por projetos, né? Hoje a gente às vezes está num modo meio automático de fazer as coisas, de seguir modelos. E eu recomendo muito a todo mundo trabalhar esse pilar pessoal, que ela é a base para a gente se descobrir profissionalmente, pessoalmente, para a vida, né? Maravilhoso. Vou pedir para você assinar para deixar esse registro de que você veio no nosso canal. Olha, que legal. A gente trouxe... A gente já está no segundo megafone. 2 temporadas em cada um. A gente está na 4ª agora. Adorei. Muito bacana. Essa ideia. A minha última pergunta, que eu não vou deixar de fazer, é relacionado a uma forma de como dar conta de ser mãe e ter tudo isso, e ter tempo de estudar, e, enfim, né? Dar conta de trabalhar em Big Techs, em cargos, né? De gestão, de liderança, dar conta dessa maternidade, enfim. É muito pratinho, né? Então, a gente, na verdade, não dá conta, tá? Eu vou contar isso para vocês. A gente tenta dar conta. Eu acho, assim, que o meu melhor projeto, obviamente, é minha filha, né? A Luísa. Eu já participei de alguns outros eventos e a gente sempre escuta isso, né? Mas como que você faz, né? Como que eu consigo conciliar? Será que esse é um momento para ter filho? Enfim, nunca vai existir um momento certo, né? E é um super desafio, eu me cobro, eu acho que mãe... Uma vez eu ouvi essa frase, eu achei tão legal, que mãe já nasce com um sobrenome que é culpa. A gente se sente culpado o tempo todo, eu poderia ter feito melhor. A gente estava conversando, né, antes da gravação, que ontem era o primeiro dia de aula da minha filha já tem 14, mas ela adora que eu leve ela na escola, era o primeiro dia, ela estava super nervosa. E eu tinha milhões de coisas para fazer ontem, e eu disse, não, eu vou levar, né? E, assim, é sempre um grande desafio, mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, o que eu tento buscar é o equilíbrio, sabe? Eu acho que a gente tem as nossas carreiras, as nossas profissões, mas a nossa vida não é só trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar olhar de uma forma, fazer a estratégia da nossa vida pessoal, né? De se cuidar e de ter um equilíbrio mesmo de vida pessoal, trabalho, filhos, carreira, né? Autocuidado. Porque senão você não consegue, né? E você não está feliz, né? Eu acho que tudo isso vale a pena se você está fazendo algo que no final faz parte do teu propósito, né? Maravilha. Não podia deixar de fazer essa, mesmo que a gente já estava aqui nos finalmente, mas antes da gente encerrar, eu quero te dar de presente uma Move, uma jarra igual essa para você levar para qualquer lugar. Muito obrigada. Então, só colocar uma água, pode ser da torneira que ela faz, que ela filtra para você de imediato. Então, é super prática. Um presente nosso também. Ai, obrigada. Aqui. Fazendo um merchan. E como as pessoas encontram você nas redes sociais, Simone? Tá, meu LinkedIn é Simone Bervig, né? Então, lá eu tenho os meus artigos, tenho as palestras, tudo sobre a minha trajetória. Tenho meu Instagram também, que é Simone_Bervig. E podem mandar mensagem, me chamar no DM, que eu troco ideias, compartilho conhecimento, dou dicas. Adoro conversar com todos vocês. Maravilha. E sua coluna no MIT tem alguma data específica que sai ou são conteúdos... Não, são conteúdos ao longo do ano, né? Ontem também me fizeram essa pergunta, se eu já tenho a ideia do próximo artigo. Eu tenho, mas eu não vou dar spoiler. Sem spoiler, ok. Sem spoiler. Aí é um outro podcast. Maravilha, Simone, super obrigada. Obrigada, obrigada adorei. pela participação. Adorei trazer tanta coisa boa e conteúdo rico aí das Big Techs. Passou muito rápido, Passou né? muito rápido. O povo aqui já fica assim para mim, ó. Não dá tempo não aqui. Mas super obrigada, Simone. Obrigada. E esse foi mais um Tecla SAP Podcast. E agradeço você que ficou com a gente até agora. A gente vai deixar um QR Code aqui na tela, que se você quiser ter a Tecla SAP do Marquetês, versão impressa e livro aí na sua casa, o QR Code está por aqui, mas você encontra também nas livrarias por aí. E se quiser seguir os nossos canais oficiais, @TeclaSAPPodcast. Meus perfis são @CaruFernandes, CARU Fernandes. Da nossa agência realizadora é a Comunicação Cubo. E aí, também a gente quer agradecer aí o nosso apoiador, a Europa Purificadores também,
Então, muito obrigada e até o próximo episódio.